Amém. Graça e paz da parte do Senhor a todos vocês que estão aqui, sejam aqueles que já são de casa, sejam aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, abraçados no nome de Jesus aqui entre nós, e que nessa noite você continue a adorar ao Senhor e agora principalmente ouvindo a palavra dEle, palavra que é eterna, palavra que transforma, palavra que fala ao mais íntimo do nosso ser. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Marcos, capítulo 8, a partir do verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e levaram esse cego até Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para casa, não entre no povoado. Amém? Certamente você já ouviu a seguinte expressão: fulano está cego, ele não consegue enxergar determinada situação, determinada coisa, ele não consegue mais observar absolutamente nada além daquilo que ele está focado. Parece que ele está envolto de uma série de coisas aos quais nós denominamos como uma escuridão profunda. E essa é uma expressão bastante comum no nosso dia a dia. Nós ouvimos esse tipo de expressão nas nossas casas, nós ouvimos esse tipo de expressão no nosso trabalho, na faculdade. Só que essa expressão tão corriqueira, ela tem muito a nos dizer. Quando nós olhamos mais precisamente para o Novo Testamento, nós vamos descobrir que a palavra cegueira, ela está intimamente associada tanto no âmbito físico como no âmbito espiritual. E quando nós observamos a perspectiva espiritual, Jesus e todo o Evangelho, toda a Bíblia vai denominar como uma falta de fé, como uma dificuldade de compreensão e uma falta de discernimento espiritual. Jesus vai destacar isso, a Bíblia vai destacar. E certamente essa definição se encaixa com os nossos dias. Um mundo cego, um mundo perdido, um mundo sem fé, um mundo onde as pessoas têm optado pelo caminho, pelo rumo errado. Isso implica dizer que a luz deste mundo, que muitas vezes parece tão agradável e que ilumina tão bem os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, ela não é capaz de promover uma clareza quanto ao objetivo de Deus para a humanidade. Ela não é capaz. E essa falta de visão tem produzido tudo aquilo que nós podemos denominar de ruim na humanidade. Guerras, discórdias, mortes, afastamentos, tudo aquilo que você observa e sabe que não é bom, que é mal. E é justamente através desse texto que Jesus busca nos ensinar o caminho para uma visão restaurada, não em nós, não nas coisas ao nosso redor, mas nele. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que essa cura que está ocorrendo aqui em Marcos, ela tem um caráter único.
Esse povoado, essa aldeia chamada Betsaida, é descrita por Marcos como um local pequenino, como um local talvez até meio que sem importância. Quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que ele a descreve como uma cidade. E é nesse lugar pequeno, nesse lugar às vezes até desprestigiado, que Jesus tem um encontro com um homem cego. E ele tem um encontro porque algumas pessoas levam esse homem até ele. E Jesus, nessa cidade, ele vai querer demonstrar algumas coisas muito importantes a esse homem, além daquilo que ele poderia realizar, além daquilo que ele poderia fazer. Jesus queria e desejava que as pessoas observassem algo, mesmo aquelas que tinham a capacidade de enxergar plenamente. Mesmo aquelas que se julgavam sadias, que se julgavam boas, que conseguiam enxergar absolutamente tudo. E quando nós olhamos o Evangelho como um todo, nós não encontramos nenhuma cura que seja 100% igual à outra. Nenhuma cura, ela está intimamente ligada e tem todos os aspectos da outra. Cada um é diferente, porque cada ação de Jesus tem um toque único e especial para cada pessoa. Um toque único e especial, um toque particular. E Jesus demonstrou aqui que o tratamento dele com a dor de alguém não é algo que ele faz de forma geral, mas que ele trata de forma individualizada. E Jesus descreve verdades únicas para cada pessoa através daquilo que ele realiza na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E nós constatamos isso em várias curas que ele realizou ao longo dos evangelhos. Nós vamos perceber esse tratamento realizado em cada pessoa. E as ações de Jesus aqui nesse texto são divididas de algumas formas que eu considero como movimentos da parte de Jesus, movimentos da parte de Deus. A primeira coisa que Jesus faz é que Jesus toma o homem pela mão. E você pode se perguntar, ele não tinha os seus amigos que o tinham levado até Jesus? Eles não podiam o guiar e fazer esse movimento de que ele buscasse o próprio Jesus? Poderia sim fazer, mas Jesus é quem toma a iniciativa. Jesus é quem sai do lugar. Jesus é quem o toma pela mão. Jesus é que dá o primeiro passo. Isso implica dizer que na ação de transformação de Deus nas nossas vidas, não somos nós que saímos do nosso lugar e que buscamos a presença, o toque do Senhor. É o Senhor que sai e vai ao nosso encontro para nos tocar e para buscar transformar as nossas vidas. Jesus, quando pega pela mão, ele queria dar uma atenção pessoal a ele. Ele queria dizer que o problema que ele tinha, ele estava atento e ele queria dar uma atenção mais do que especial. Só que Jesus queria dizer o seguinte para esse homem que não enxergava. Jesus queria destacar algo muito claro àqueles que eram seus amigos também. Jesus queria dizer a esse homem cego o seguinte: eu quero ser o seu guia. Eu quero ser a pessoa que vai caminhar com você. Eu quero ser, além daquele que te guia, o seu Senhor, o seu Salvador. E o fato de Jesus pegar na mão desse cego implica uma compaixão. Implica da parte de Jesus cuidado. E por último, vai implicar a questão da cura. E quantas vezes nós não estamos em uma situação de vulnerabilidade? Quantas vezes diante da dor nós não clamamos por um abraço, por um sorriso, por um gesto que represente empatia? E foi justamente isso que Jesus fez. Cada um de nós tem uma dor particular, cada um de nós tem um problema, tem uma angústia, que somente nós estamos até aqui dentro, no meio de pessoas,
as quais nós chamamos de irmãos, de irmãs. E nós estamos sentados numa poltrona à espera de alguém que chegue com empatia e nos dê um abraço. Alguém que mesmo de longe, percebendo a minha dor, a minha angústia, dê um sorriso. E quantas pessoas nós temos aqui que têm esse dom maravilhoso, que já chegam com um sorriso largo no rosto, que mudam a nossa noite, que chegam e nos dão um abraço, porque elas trazem características de Jesus, a característica do cuidado, da atenção, da empatia, e foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus buscou fazer com esse homem que estava doente, que estava enfermo. E muitos olham os milagres de Jesus e não conseguem perceber que ele, através desses sinais, aos quais João gosta de descrever no seu evangelho, ele queria demonstrar que, além de cuidado, compaixão e cura, ele queria dizer que as pessoas deveriam olhar para ele e o reconhecerem como Deus, o reconhecerem como Senhor, o reconhecerem como Salvador. E Jesus, nesse cuidado, nessa atenção personalizada, ele diz para esse homem: vamos para fora do povoado, quero ficar aqui meio que a sós com você. Jesus queria realmente ter um momento ali com ele. Ele não queria uma multidão ao redor. Ele queria que esse homem estivesse à vontade. E muitas vezes, diante das nossas dores, muitas pessoas estão ao redor e Jesus chama ele para perto e diz: não se preocupa, eu estou aqui do seu lado, é eu e você. E a relação de Deus conosco, ela é íntima, ela é pessoal. Quando o Senhor quer tratar algo, Ele trata intimamente com cada um de nós, sem intermediários. Quando você vai ao seu quarto, você tem a oportunidade inédita de dobrar o seu joelho, de sentado na sua cama, de às vezes até deitado, de ter um momento particular com Jesus, de falar com Ele e de dizer: Senhor, eis aqui a minha dor. E sempre o Senhor vai estar atento a ouvir a tua voz. E Jesus, nesse movimento que ele faz de levar o homem para fora do povoado, ele faz um terceiro gesto. Ele aplica saliva nos olhos desse homem. E assim como no episódio do surdo e mudo, no capítulo anterior aqui em Marcos, no capítulo 7, versos de 31 a 37, só que nesse caso, o surdo e o mudo foi na língua a qual ele aplicou. Jesus aqui, ele vai de uma forma calma, tranquila, ele impõe primeiro as mãos, porque era isso que acontecia, e ele estava dizendo: calma, fica tranquilo, o que eu vou fazer agora é para o seu bem, vai dar tudo certo. E esse gesto no Novo Testamento representava esperança, representava consolo, representava graça. E é tão bom quando a gente está diante de uma situação tão difícil. Você está prestes a entrar numa sala de cirurgia, você está prestes a receber ali uma notícia acerca de um exame que você fez, e alguém, através do toque físico, chega, impõe a mão aqui, coloca a mão no seu ombro e diz: vai dar tudo certo. Ou simplesmente te dá um abraço, representando, passando a mensagem de que pode contar comigo. E Jesus faz isso antes de executar o processo de transformação, de cura na vida desse homem. Diante dessa ação a qual Jesus faz de aplicar a saliva nos olhos, ele faz uma pergunta a esse homem. E a pergunta está bastante clara no verso 23. Logo após ele fazer esse gesto, ele diz: vê alguma coisa? Essa é a pergunta que o Senhor faz. E o homem responde: Senhor, eu estou recuperando a vista aos poucos. Eu consigo até ver as pessoas, mas eu não as enxergo
claramente, parecem árvores. Esse homem não tinha ainda conseguido recobrar totalmente a sua visão. Só que diante desse processo de cura gradual, nós temos alguns ensinamentos aqui que Deus traz para nós. Primeira coisa é que a nossa fé, muitas vezes, ela está intimamente ligada a estágios. A cura gradual aqui, ela pode simbolizar, sim, o desenvolvimento da nossa fé. Muitos de nós não experimentamos uma transformação instantânea, imediata, mas que ela leva um tempo, e nós denominamos isso de santificação. Ninguém é transformado, ninguém é mudado do dia para a noite. Você não retira de si tudo aquilo que o Evangelho considera ruim num estalar de dedos. E isso esse texto está deixando claro. Esse homem cego também, a qual ele enxerga esses homens e associa como árvores andando, pode-se interpretar isso com uma perspectiva também de um crescimento à luz de uma compreensão espiritual gradual. Muitas coisas do Evangelho nós levamos tempo, levamos anos para entender, anos para assimilar, anos para praticar. Paciência. Nem sempre a maioria de nós é paciente, nós queremos as coisas rápido demais. E tudo no nosso mundo, tudo ao nosso redor, nós queremos ao estilo Nissim Miojo, em 3 minutos, acontecendo rápido, inclusive na igreja. Nós queremos que os problemas do nosso casamento sejam resolvidos instantaneamente. Nós queremos que os vícios que nós carregamos de muitos anos sejam resolvidos de modo instantâneo. Nós queremos que os problemas de ordem financeira e até mesmo de saúde se resolvam rápido. Só que muitas das vezes as coisas não acontecem assim. Algumas curas levam um determinado tempo, algumas respostas também levam tempo, mas elas nos levam a ter persistência. E quando nós olhamos para esse homem, nós podemos imaginar a seguinte questão: ele estava sendo guiado por outras pessoas, e eu fico a pensar como estava a mente e o coração dele nessa jornada indo até Jesus. Logicamente ele não conseguia enxergar nada, mas ele sentia. O que será que esse Jesus vai me oferecer? O que será que ele tem para fazer na minha vida? Será que será mais uma viagem à toa? Será que esse encontro vai transformar a minha vida? E assim muitas vezes nós com o Senhor, a qual nós já reconhecemos Ele, ao qual nós já dizemos que Ele mudou a nossa vida, nós não temos persistência, nós não estamos caminhando, nós não estamos buscando, porque nós não esperamos no Senhor. Nós não aguardamos nele. Porque esse texto demonstra que a nossa falta de persistência, a nossa falta de perseverança, a nossa falta de fé, nos faz muitas vezes duvidar de que o Senhor está no controle de tudo e que o importante na nossa história, na nossa trajetória, é a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Não a intervenção que nós geramos através dos nossos esforços. A cura aqui, para esse homem, não é um processo meramente natural, mas é um processo sobrenatural da parte de Deus. Esse homem estava vulnerável, esse homem não tinha em quem confiar, mas a fé dele, o coração dele, a mente dele, nesse exato momento, estavam entregues na dependência daquele a quem ele ainda não estava entendendo que era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E muitas vezes nós estamos diante de Jesus, diante da palavra dele, e Deus está dizendo: dependa de mim. Dependa da minha palavra, dependa do meu favor. E qual é a nossa resposta
diante daquilo que Jesus coloca para nós? Será que verdadeiramente nós dependemos do Senhor? Será que verdadeiramente nós nos entregamos como alguém que não consegue enxergar e estendemos as nossas mãos a Cristo para que Ele pegue, para que Ele faça aquilo que Ele bem deseja? Qual é a nossa postura, qual é a nossa reação diante disso? Jesus vai novamente no mesmo movimento. Ele põe a mão sobre os olhos dele. E agora ele fica completamente restaurado. E aqui eu quero dizer e enfatizar que esse ato de cura não está de nenhuma maneira associado a uma cura extremamente lenta, extremamente demorada, mas foi um processo muito rápido. No caso aqui registrado, o processo de cura levou apenas alguns momentos e alcançou um resultado pleno. A mudança de uma cegueira total para uma visão perfeita. E Jesus mostra diante desse homem, e ele demonstra a cada um de nós algumas coisas. A vida desse homem era como um quadro pintado de preto, e que começou a ser clareado, começou a ter luz, os quadros se compuseram, a existência começou a se definir ao redor dele, a escuridão que era absoluta deu lugar à luz, que trouxe a ele consigo a revelação de coisas reais que estavam em torno dele. Isso só acontece quando nós encontramos com Jesus e quando nós recebemos essa revelação da parte dele, do evangelho dele. Quando a unção do próprio Cristo recai sobre nós. Porque de nenhuma outra forma isso é possível. De nenhuma outra maneira isso pode acontecer sobre a nossa vida, senão um encontro com Jesus. E há um texto que eu quero que você abra na sua Bíblia, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Esse texto diz o seguinte: é Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Hoje nós vemos muitas pessoas que confessam que encontraram em Jesus uma luz, que encontraram em Jesus o objetivo das suas vidas porque elas mesmas se classificavam como perdidas, e que em Cristo encontraram o rumo da sua história, a direção das direções, o sentido dos sentidos. E Jesus se apresentou a eles como sentido pelo qual eles iriam agora viver eternamente, caminhar para sempre. Pois eles não iriam mais necessitar andar em trevas, andar desnorteados. Não iriam estar mais se apresentando como perdidos em meio a uma infinidade de opções. A mente de cada um não iria mais se confundir, porque as opções não estavam mais diante deles com uma variedade de possibilidades até o céu, mas agora só tinha um único caminho, uma única opção, e era Jesus Cristo. Era caminhar na definição que Ele mesmo estabeleceu. Elas agora sabiam para onde ir. Elas sabiam que a sua mente tinha sido despertada, havia uma primeira abertura para uma mudança. Um outro texto da Bíblia que ressalta e que embasa isso é João, capítulo 8, verso 12.
E nesse texto, Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão, e eu gosto da NVT porque ela traz para a nossa realidade, e diz: não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu conheço muitas pessoas que poderiam dizer com toda certeza e emoção que algo muito importante aconteceu nas suas vidas quando encontraram o Senhor, que tudo foi mudado, que algo mexeu no íntimo do ser, que fez uma diferença enorme. Na experiência desse homem lá de Betsaida, como nós podemos ver, enxergar é descobrir o caminho para onde nós vamos. Não é simplesmente uma questão física, natural, ela é espiritual. A intenção de Deus não é apenas que nós saiamos das trevas para a luz, mas a intenção clara de Deus é que depois de estarmos na luz, nós possamos enxergar as coisas de modo perfeito. O Evangelho diz que nós devemos ter uma palavrinha grega chamada teleios, que quer dizer homem completo, homem perfeito, estatura perfeita, estatura completa. E Jesus deseja isso. Mas há muita gente que saiu das trevas para a luz, mas que na luz confunde gente com coisa, que enxerga a vida através de uma perspectiva distorcida, que é uma negação dos próprios valores cristãos, que muda absolutamente tudo. E eu fiquei a me perguntar esses dias à luz desse texto, será que nós todos que estamos aqui, estamos aptos a enxergar no sentido mais profundo e amplo da palavra? Será que você enxerga, depois de Jesus na sua vida, de modo perfeito? Será que você enxerga realmente as coisas de modo completo? De modo claro? Você tem condição de fazer uma revisão da sua vida, de olhar para si mesmo e de se perguntar se algumas das coisas que você defende de maneira tão ortodoxa, tão radical, elas não passam de doença, de enfermidade na sua mente? Nós temos pessoas que se apegam a tantas coisas nessa nação, a dinheiro, a homens, a política, a religiosidade, e elas se abraçam nisso, se agarram e dizem: eu não largo isso de modo nenhum. E a pessoa não, às vezes, consegue enxergar que isso está trazendo dor, está deixando ele enfermo, doente. Será que nós temos coragem de questionar sobre algumas daquelas atitudes tão engessadas, tão complicadas que nós temos, as quais nós emprestamos um sentido tão profundo, tão verdadeiro, mas que não passam de uma patologia na nossa vida, de uma doença produzida pelos preconceitos que a nossa mente coloca, que povoam aqui na nossa cabeça? Você já parou para questionar essas coisas em você? Que muitas das coisas que você diz que isso é evangelho, que isso é reino, que isso vem da parte de Deus, não podem passar de coisas da sua própria cabeça, de doenças que você cria? Ah, pastor, eu entendo o evangelho desta forma. E aí vem Jesus e diz: se você consegue enxergar de modo perfeito e pleno, você não vai enxergar o evangelho dessa forma. Você não vai enxergar o reino deste jeito. Porque parece que a nossa mente, ela está assim. E sabe por quê? Muitas vezes nós nos apegamos a isso, porque nós somos apegados a dogmas e a ídolos aos quais nós criamos. Qual é o seu ídolo? Qual é o seu ídolo? Qual é o seu dogma?
E eu vou fazer aqui algumas pontuações, e eu não quero que você se ofenda. Ok? Se estão balançando a cabeça, ok. Para algumas pessoas, dar 2 passos assim no altar é um pecado sem precedentes. Para algumas pessoas, essas luzes representam o fim da igreja evangélica. Para algumas pessoas, talvez um sorriso seja o fim. Talvez uma música tal, talvez uma mudança das poltronas de lugar represente algo que vai acabar com tudo. Será que você nunca se perguntou se isso não está trazendo dor para ti, se isso não é sinal de uma doença, de uma patologia que você talvez tenha até criado? Eu ainda no seminário, eu pensava e eu entendia a igreja da seguinte forma: eu entendo que na igreja deve ter à minha direita um órgão ou um piano, devia ter um púlpito de madeira, o pastor tinha que estar de terno todos os cultos, usar gravata, pregar um sermão de no mínimo 1h10 ou 20, a ceia do Senhor, um negócio assim surreal, e cantar apenas hinos do cantor cristão. Eu pensava assim. E eu fiquei durante uns 2 anos assim, e eu olhava para as outras igrejas e eu dizia: bando de perdidos. Essas pessoas abandonaram o Evangelho. E claro, há muita razão de nós colocarmos no YouTube e vermos igrejas por aí afora que são um verdadeiro circo de horrores. Mas um dia eu comecei a me perguntar, e comecei a ver o Evangelho e entender que o Evangelho traz uma expressão. E essa expressão, o Paulo César Baruch, em uma das suas canções, fala disso. Eu não me recordo da música, mas ela falava de multiforme graça. E eu comecei a enxergar que Deus está a atuar e a agir, sim, em conceitos, em dogmas, em princípios aos quais eu não aceito, aos quais eu não subscrevo, mas que são periféricos, que não são centrais. Eu comecei a ver essas coisas no meu lado religioso. Depois eu fui começar a tratar questões políticas em mim, daquilo que eu entendia. Porque olhar para o texto é olhar justamente para o nosso coração, o que povoa a nossa mente. O que povoou a sua mente hoje durante todo o dia? Foi o Evangelho? O que povoou a sua mente foi você pensar e dizer: gente, quantas pessoas estão perdidas aqui em Timon? Quantas pessoas carecem de Jesus? O que povoou a sua mente foi: eu não vejo a hora de chegar 18h30 para eu adorar ao Senhor junto com os meus irmãos. Ou o que povoou a sua mente foram coisas que não edificam, coisas que não vão somar, que não vão unir. Essa resposta eu não posso dar por você, mas você sabe. O que povoa, o que aqui está circulando na nossa mente, é o que nos domina, é aquilo que nos move. Será que você nesse momento teria coragem de, diante de Deus, dizer a Jesus como você enxerga, como você vê as pessoas com quem você convive todo dia? Como é que você enxerga marido, a sua esposa? Como é que você, esposa, enxerga o seu marido? Como é que você, patrão, enxerga os seus funcionários? Como é que você que está aqui essa noite enxerga o seu irmão, a quem você diz graça e paz? Oi, amado. Oh, amada, você está tão linda essa noite. Ô, menino, você está bonito, mas por dentro a gente enxerga, só quer ser invejoso.
invejosa, pecado da luxúria. O funcionário, aqui a gente diz, não, aqui nós tratamos os nossos funcionários bem, pagamos em dia, temos o 13º e diz, eu não queria pagar nada para esses miseráveis. Bando de preguiçosos, todo dia chega aqui, eu peço para fazer uma coisa, não faz. A forma como nós enxergamos as pessoas diz aquilo que está povoando a nossa mente. Vou voltar para a palavra coragem. Você tem coragem de chegar diante de Deus e confessar como é que você enxerga a pessoa que está diante de você? E eu estou diante aqui de quase 300 pessoas. E certamente a minha mente está aqui. E eu estou colocando diante do Senhor tudo aquilo que eu enxergo, tudo aquilo que eu vejo. Mas quando nós temos coragem de nos colocarmos diante de Deus, a forma como nós enxergamos os outros, eu vou dizer para você o que a gente vai identificar. A gente vai perceber que a gente é muito pecador, que a gente é muito preconceituoso, que a gente é muito falho e que a gente julga de forma equivocada, na maioria esmagadora das vezes, aqueles que a gente está vendo diante de cada um de nós. Mas aquele que é quebrantado diante do Senhor, ele vai ter uma atitude de arrependimento, de mudança de mente. E sabe como é que o Novo Testamento chama isso? Metanoia. Uma mudança do nosso pensar, uma mudança dos nossos valores, uma mudança das óticas, uma mudança de perspectiva. Será que você tem coragem de aceitar que a sua mente precisa se reconverter? Eu estou falando para os crentes aqui. Às vezes a nossa mente precisa de uma reconversão em Deus. Será que a sua mente precisa de cura? Será que você é capaz de se convencer que você precisa rever conceitos e valores, reconsiderar os seus pré-conceitos? Quando você estiver naquela hora em que consegue se desnudar diante de Deus e assumir a sua posição diante dele, naquela hora que você estiver inteiro na presença do Senhor, confesse-se a Jesus, diga quem você primeiro é. Mostre para Ele quem você tem sido até aqui. As falhas que você comete, os erros. Senhor, eu sou isso. Não tenha medo. Confesse a Ele os seus pecados mais profundos. Os seus valores errados que estão arraigados dentro de você. Que mesmo você tendo recebido a luz pela fé, para que você perceba as coisas, você ainda não foi capaz de enxergar a vida com a nitidez que Deus deseja que você enxergue. Como você vê a sua mulher, seu filho, seu pai, seu suposto adversário que você coloca na sua cabeça? Qual a sua relação humana com o dinheiro? Qual a sua relação entre o sucesso, entre a impiedade? Se você essa noite sente que Deus está confrontando a sua mente com a necessidade de uma reconversão, inicie ela, revise os seus valores, mesmo aqueles a quem você julgava como verdadeiro. Não seja aquele homem e aquela mulher que carregam uma tradição religiosa que diz, eu vou morrer assim, porque meu pai era assado, meu avô também, e eu vou continuar a carregar. Conceitos errados, princípios que são equivocados, eles estão para ser derrubados, para serem refeitos diante de Deus. Porque eles não encaixam, eles não se unem com Jesus, porque conceitos errados, princípios, valores equivocados, a Bíblia considera como trevas. E tudo aquilo que é bom, que é perfeito, é considerado luz. E isso diz muito da forma como nós enxergamos Deus. Como você enxerga Deus? Como você enxerga Jesus? Para pensar agora. Você enxerga Jesus como Senhor?
Você enxerga Jesus como Salvador? Você enxerga Jesus como o homem que pode te proporcionar cura? Você enxerga Jesus como o homem que te trouxe para um clube social de amigos? Como é que você enxerga Ele? Ou você está chegando à conclusão que é necessário uma revolução mental interior? Ou você acha que é só daqui a pouco você postar e dizer, eu entendi? A postagem não altera nada em nós. Ela expressa o que nós entendemos intelectualmente. Mas ela só muda através da nossa prática. Ela só tem valor através disso. Porque o que importa é pedir ao Senhor que Ele converta a nossa mente. Que Ele produza em nós a verdadeira metanoia de mudança de valores. O que importa é nós sermos sensíveis àquilo que Deus deseja que aconteça em nós. Porque o orgulho, ele nos engessa. O orgulho, ele nos prende. E ele faz nós pensarmos que somos pessoas justas aos olhos do Senhor. Justas ao olhar do Evangelho. Mas o Evangelho, o Senhor vem e demonstra quem verdadeiramente nós deveríamos ser. Quem você deve ser diante de Deus? Quem você deseja ser diante do Senhor? A sua vida certamente tem coisas arraigadas que precisam hoje serem transformadas. A sua mente, mas principalmente o seu olhar sobre tudo e sobre todos, precisa estar devidamente alinhado àquilo que o Senhor deseja. Esse homem obteve a cura, esse homem enxergou, mas esse homem reconheceu a Jesus como Senhor e como Salvador, mas a mente dele agora era uma outra mente, e certamente ao longo da sua vida foi sendo transformada. Se nós desejamos ter uma vida de intimidade com Deus, a cada minuto é necessário mudança. Se nós desejamos caminhar com os nossos pés em um chão firme, é necessário que Jesus seja aquele que nos dê a mão e que nos carregue todos os dias da nossa vida. Mas quem você deseja ser? Quem você almeja ser em Deus? Será que você essa noite é um homem e uma mulher cega espiritualmente? Talvez você esteja aqui há 10, 20 anos e nunca tenha conseguido passar dos primeiros degraus daquilo que Jesus colocou. Talvez você veio aqui essa noite como alguém que tem uma outra religião e não esteja percebendo que Deus está querendo abrir os teus olhos para que você caminhe com Ele em amor, em graça, em intimidade e transformação. Porque a maior cura que Jesus pode promover em nós não é uma cura física, mas é uma cura espiritual, do reconhecimento em nós do pecado, do arrependimento e da mudança e da confissão de que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse mesmo homem, ele foi obediente. Jesus, no verso 26, ele disse, quando se despediu, ao voltar para casa, não entrem no povoado. Jesus queria dizer algumas coisas. No plano divino, Jesus tinha uma estratégia ampla para que ele continuasse a sua missão. Jesus queria tratar nesse homem também descrição e humildade. Jesus queria também trazer lições de obediência a Ele. Lições que iriam mudar e transformar a sua história. Se você deseja enxergar claramente ao Senhor, você precisa obedecer a palavra dEle. Se você quer ser
mais do que um religioso, você precisa ser sensível ao toque do Espírito Santo. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Começa a falar com o Senhor nesse momento. Começa a refletir sobre como você tem encarado a sua vida com o Senhor até aqui. Sobre como as coisas têm sido geradas no teu coração. Sobre como as coisas têm sido geradas na tua mente. Começa a confrontar com a palavra os valores que você tem, os desejos que brotam do teu coração, as necessidades que o Espírito Santo está demonstrando agora, que você precisa não buscar em outros, ou em objetos, em coisas, no dinheiro para serem supridas, mas que precisam serem supridas em Deus. Começa a pedir a Deus para que você que se julga alguém que enxerga bem o Evangelho, que tem visto, que tem percebido as coisas, que você clame a Ele. Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento, clamando, buscando na Tua presença a luz, para que entre nos nossos olhos, mas principalmente nas nossas mentes, no nosso coração. Nos perdoa, Pai, pelos pecados, pelos erros, pelas falhas que nós cometemos ao julgar pessoas, ao julgar coisas, ao julgar ideias, ao nos acharmos tão sabedores e entendedores de tudo. Quebranta o nosso coração, nos faz sermos pessoas que enxergam os outros com compaixão, com misericórdia, com amor e com graça. Que jamais, Senhor, o nosso coração esteja permeado de coisas que não edificam. Arranca de nós princípios, arranca de nós valores, arranca de nós conceitos que nos afastam de Ti. Quebranta corações e que no nome de Jesus possamos caminhar mais e mais para o louvor da Tua glória. Alguém essa noite que nos visita, que ainda não tem um compromisso com Jesus, que deseja entregar a sua vida a Ele, erga uma das suas mãos para que eu possa ver. Alguém essa noite que deseja entregar a sua vida, erga uma das suas mãos. Alguém essa noite que deseja se reconciliar com o Senhor, faça também esse gesto. Você que está aqui na igreja há algum tempo, e que você entendeu que precisa de transformação no teu olhar, ore ao Senhor pedindo isso. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Que essa palavra possa ter tocado o teu coração.